Isaías, capítulo de número 40, verso de número 28 a seguir, nos diz a palavra do Senhor: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação no seu entendimento, dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, muito obrigado por sua palavra. Sua palavra é viva e eficaz. Faz o que lhe apraz nesta noite. Cumpre aquilo que está, Senhor, na sua soberana vontade. E desde já eu te agradeço pelo que o Senhor fará e pela forma como falará no nosso meio, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu respeito todo tipo de gosto, respeito toda a opção escolhida, porque eu acho que o princípio da convivência dos seres humanos é o respeito mútuo. Posso não concordar, faz parte do pressuposto de que se há respeito a uma boa convivência, então eu respeito opiniões. Mas em relação a histórias, em relação a narrativas, em relação principalmente a enredos, eu, na minha opinião, prefiro os finais felizes. Eu prefiro os finais felizes. Eu nunca fui adepto de filmes de terror, não por ter medo, mas é porque eu não consigo ver lógica em um filme de todo mundo morre. Eu não consigo ver lógica em um filme onde aquele que no enredo é o aparente mocinho, ao final do filme ele morre sem nenhuma justificativa. E por quê, pastor? Porque nós temos intrinsecamente ligado, internamente ligado ao nosso ideário, a ideia de ação e recompensa. Nós temos uma predileção pelos mocinhos. Nós escolhemos pessoas, nós selecionamos pessoas e nós entendemos que determinadas pessoas, em decorrência dos seus comportamentos, elas precisam ser recompensadas. Logo, os finais felizes fazem parte desses enredos que criamos, onde temos atitudes e essas atitudes serão recompensadas. As histórias, em regra, precisam se encaixar para fazer sentido. As histórias, em regra, precisam ter um começo, meio e final a contento, que agrade a nossa expectativa. E por mais que nos enredos nós tenhamos reviravoltas, a tendência é que escolhamos os finais felizes. Ninguém entra num relacionamento esperando acabar. Ninguém constrói uma casa esperando que ela desmorone. Ninguém tem um filho esperando que ele nasça com uma deficiência. Ninguém cresce esperando que um câncer lhe acometa no decorrer da vida. Por quê? Porque nós nunca lidamos, ao menos no campo da expectativa, com finais de desastre, finais tristes, finais infelizes. E preste atenção, toda expectativa otimista ela é saudável. Toda expectativa voltada ao positivo não se qualifica como a famigerada confissão positiva. Mas faz parte de todo indivíduo esperar o melhor. Há aqueles que até chegam a dizer que não esperam o melhor e esperam o pior, porque se o melhor vier, isso seria uma consequência. Eu discordo.
Porque os ambientes já são pesados demais. E ninguém gosta de conviver com alguém pessimista. Você já conviveu com alguém que transforma a viagem na pior viagem possível? Ele reclama da estrada. Se ele for de ônibus, ele reclama. Se ele for de carro, ele diz que é apertado demais. Se ele comer na estrada, ele reclama. Se ele não comer, ele reclama. Se ele levar lanche, ele reclama. Se ele parar na estrada para comer, ele reclama. No final das contas, a viagem se torna muito mais cansativa, não pelo trajeto, mas pela companhia. Ninguém gosta de pessimismo ou de pessimistas. O otimismo está atrelado à convicção de fé. Porque foi lido pelo pastor aqui que nós devemos esperar, mesmo sem ver, confiando que vai acontecer. Isso é o conceito de fé. Se nós acreditamos, o otimismo é inerente à nossa crença. Agora preste atenção, qual é o problema? É que nesse caminho de otimismo, nós não colocamos como uma variável os percalços. O problema é que no caminho do otimismo, nós não colocamos que imprevistos podem acontecer. No caminho do otimismo, nós não colocamos que as perdas podem fazer parte do processo. E qual é a questão? Apesar de nós sermos otimistas, isso é um dever de todo aquele que tem fé, as histórias nem sempre corroboram com aquilo que nós esperamos. E por quê, pastor? Porque Deus, guarde essa frase no seu coração, Deus não precisa de enredos perfeitos para fazer o que tem que fazer. Eu vou liberar esta palavra mais uma vez sobre a sua vida. E eu vou te pedir que levante a sua mão direita para receber esta palavra. Deus te trouxe aqui, de todas as mensagens que eu disser a partir de agora, eu preciso que você guarde esta mensagem. Deus não precisa de cenários e de enredos perfeitos para fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Se há alguém comigo que recebe e acredita nesta palavra, me ajude a glorificar a presença de Deus. Aleluia. Eu sei que você gosta dos enredos perfeitos. Eu sei que quando as coisas saem do controle, você se frustra. Eu sei que quando a expectativa não é atendida, você definha, esmorece, se deprime. Mas eu vou contar a você algo interessante. Se tem um indivíduo que sabia contar história, esse indivíduo é Isaías. Isaías é dono de um dos enredos mais perfeitos que a Bíblia nos trouxe, o enredo do Messias. Isaías falou de Jesus como alguns que andaram com ele não conseguiram falar. Isaías é um indivíduo que tem nas suas narrativas a poesia profética. Porque as profecias de Isaías, por vezes, pareciam poesias. Era um exímio contador de histórias. O ermo saltará, o deserto gerará mananciais. Ainda antes que houvesse dia, ele é. Não há quem possa escapar da sua mão. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se ouviu, nem com olhos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías sabia o que era contar uma história bela. E em uma de suas narrativas, ele começa contando como Deus fortalece o cansado. Ele diz que Deus é um Deus que não dorme. Imagine você que está passando por uma batalha. Imagine você que está passando por uma guerra. Seja ela espiritual, física ou de qualquer natureza. Recebendo uma mensagem com este poder. Enquanto você acha que Deus está inerte diante da sua situação, olha a história que Isaías conta. Deus dá vigor ao cansado.
Deus não dorme nem se cansa. Deus é um Deus que nunca desamparará aqueles que o buscam. Que história maravilhosa. Ele continua dizendo assim, mas preste atenção, nessa história existem condicionantes. Porque se você não entender isso, você certamente vai cair. E ele diz, o jovem certamente cairá. Pode até parecer um final trágico do enredo, mas não é. Porque ele está precavendo aquele que caminha. Quem é este jovem aqui na história de Isaías? Este jovem, acredito eu, não é um indivíduo com a faixa etária entre 16 e 35 anos, não. Porque se nós formos ler esse texto isoladamente, é um contrassenso. Jesus sempre investiu em jovens. Deus usou Daniel e os seus amigos. Na carta de João ele diz que nós jovens somos fortes porque já vencemos o maligno. Então de que jovem Isaías está falando na sua história? Ele está dizendo, olha, para que isso não aconteça com você, tome cuidado. Você que tem uma esperança horizontal, repita comigo, esperança horizontal. O que isso quer dizer, pastor? Jovem independe de idade nesse contexto. Porque você pode ter 70 anos e ser jovem espiritual. Você pode ter 50 anos e ser jovem espiritual. E você pode ter 20 anos e ser maduro espiritual. E quem é o jovem espiritual? O texto vai dizer, é aquele que tem uma esperança horizontal. É aquele que acha que do lado vem a resposta, da sua força vem a resposta, do seu braço vem a resposta. Se eu precisar eu ligo, eu falo, eu tenho influência. Quem manda sou eu. Eu não respeito, não ouço. Esse negócio de muito conselho é conversa do passado. Quem é esse? É o jovem espiritual. É aquele que acha que tem, que acha que manda, que acha que pode, que ninguém pode falar nada com ele. Você não pode chamar ele para corrigir, que ele acha que é ele que está certo. Esse é o jovem espiritual. E eu lido com pessoas independente da idade, que você não pode chamar a atenção dele para nada. Aqui não tem isso não, por aí tem. Aqui não. Aqui todo mundo é obediente, irmão. Aqui todo mundo respeita. Aqui todo mundo respeita. Aqui não. Você diz para ela, minha filha, cuidado com suas postagens na rede social. Você, como é que a gente diz? Você é fã ou é hater? Porque é uma foto que só o sangue de Jesus. Aí embaixo você coloca assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E depois ainda põe no story, só Deus pode me julgar. Oh. Se você for chamar atenção, a liderança está toda bloqueada nos stories dela. Para não ver o que está acontecendo. Aqui não tem essas coisas não. Ele bloqueia o pastor, bloqueia os líderes, bloqueia todo mundo para não ver. Aí coloca lá só para os amigos especiais, para ver a patifaria. Aí no playlist lá, o fundo é funk pancadão. Aqui não tem isso não, aqui não. Aqui não tem isso não. Aqui não. Ó, sabe todo o passinho do TikTok, ela sabe, ó. Ele sabe. Aí você vai chamar e dizer assim, que amizade tem a luz e as trevas? Ah, pastor, é careta, eu tenho que influenciar. A gente tem que dialogar. Quem começou com essa conversa está no mundo hoje, não tem mais nada de Jesus. Mas o jovem espiritual acha que pode, ele acha que ele faz o que ele quiser da vida dele. Porque ele tem interpretação pessoal da palavra que durante milênios ninguém nunca teve. Mas ele acha que ele descobriu a fórmula da pólvora. Eles são muito retrógrados. Esses pastores. Porque eu aprendi no grego, no hebraico. O jovem espiritual, você não pode corrigi-lo em nada. Ele é 100% certo em tudo. Para tudo ele tem uma teoria, para tudo ele tem um conceito, para tudo ele viu um vídeo de um coach.
Sabe o que é que vai acontecer com ele? Vai cair. Não demora muito, ele vai cair. Não demora muito, ela vai cair. Não demora muito, vai escandalizar. Não demora muito, seu testemunho não vai ser mais edificante. Não demora muito, você vai começar a se esfriar e se isolar, achando que só você tem razão. Não demora muito, você vai perder a convicção de chamado que Deus tem na sua vida. Não demora muito, você vai estar acendendo velas em outro território e não vai estar dando a sua glória para Deus aqui dentro. Mas aí o Isaías continua dizendo: mas eu acredito que existe uma geração de crentes maduros. Aleluia. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Levante as suas mãos quem está entendendo isso aqui. A sua esperança está no Senhor dos exércitos. Quem endurece a cerviz, quando é repreendido, será quebrantado sem que haja cura. Mas aquele que aceita a repreensão, o Senhor se encarrega em prosperar. Continua aprendendo aqui, mas continua na presença. A correção pode produzir agora algo amargo, mas vai servir para edificação da sua vida. Deixa Deus tratar com o seu caráter, porque você será renovado pelo poder da presença. Aleluia. Olha que história perfeita. Olha que enredo maravilhoso. Os que esperam no Senhor renovarão. Espere em Deus, minha irmã. Espere em Deus, jovem. Seu casamento está em Deus, jovem. Seu futuro está em Deus, jovem. Sua faculdade e sua profissão estão em Deus, jovem. Continue esperando no Senhor, porque Deus é a sua resposta. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E a história começa ficando ainda mais bela. Subirão com asas como águia. Subirão com asas como águia. Olha que poesia. Se você tem a sua confiança depositada em Deus, você subirá com asas como águia. Eu sei que você já ouviu diversas pregações sobre a águia e eu não vou falar muita novidade aqui. Mas eu quero recapitular algumas coisas que você ouviu para você que resolveu esperar no Senhor. A águia é uma das aves mais imponentes e da selva é um dos animais mais extraordinários que existem. Inclusive, se você recorrer à lei de Moisés, entregue pelo Senhor, lá está discriminado que a águia ela não podia ser consumida como alimento. A sua imponência, acredito eu, impedia, obstava a permissão da sua ingestão. A águia é um animal que só de envergadura, de uma asa a outra, ela tem mais de 2,5 metros. A águia, ela tem virtudes e atributos que nem outro pássaro tem. Quando Isaías está falando isso, a escolha da águia não é aleatória. E eu sei que você já ouviu pregações sobre isso, mas eu quero recapitular. Se você espera no Senhor, você pode ter a visão de uma águia. A águia ela consegue enxergar a mais de 10 quilômetros de distância. E ela não perde o foco da sua presa. Isto representa resiliência, persistência. Você quer ser um crente que vai subir os mais altos níveis? Deus está te dizendo, não perca o foco, resista. As palavras contrárias podem tentar te paralisar, mas eu acredito em crente que persevera, independente das palavras que tentam lhe desmotivar. Eu acredito em uma geração que não se escora em moletas para ter a sua espiritualidade elevada. Hoje em dia, isso não é novidade, mas hoje tem se acentuado ainda mais. As pessoas culpam todo mundo, o pastor, o irmão, a liderança, e não assumem a responsabilidade. Mas Jesus está te dizendo, se você é águia, não perca o seu foco por causa das circunstâncias. Se você é águia, a recompensa está logo ali na frente. O vento pode soprar, levante as mãos e receba esta palavra. O vento pode soprar, as ondas podem se avolumar, mas se você tem visão de Deus e uma palavra, deixa quem quiser se levantar, deixa quem quiser falar, você tem um alvo, tem uma recompensa. Aleluia.
Aleluia. Os olhos humanos não conseguem suportar o vento nas alturas que a águia voa, mas a águia projeta a sua visão, de forma a ter uma ampliação para não perder o foco. Projete a sua visão. Amplie a sua visão pela palavra. Enquanto muitos perdem a visão com base em ideologias terrenas, se você é águia, para que você alce e voe, a palavra tem que ser a sua diretriz, não a parte da sua boca, o texto dessa lei. Eu costumo dizer, como professor universitário aos jovens cristãos, que o maior erro dos jovens na faculdade não é a faculdade em si, é o crivo que os jovens fazem da palavra. Porque quando eles entram na faculdade, parece que descobriram a fórmula da roda. E começam a passar a Bíblia pelo crivo do que aprenderam na faculdade. E não passam o que aprenderam na faculdade pelo crivo da Bíblia. Então o problema não é você estar lá. O problema é o foco que você tem quando Deus te coloca em certos ambientes. Se você tiver a visão na palavra, ninguém vai tirar o teu foco. Se a tua visão for a palavra, ambiente não vai tirar o teu foco. Pessoas não vão tirar o teu foco. Palavras não vão tirar o teu foco. Aleluia. Qual é a outra característica da águia? Olhe para mim. A águia, por ser um animal muito volumoso em tamanho, ela carrega em si alguns parasitas, carrapatos, insetos. Então, os animais menores, pardais e outras aves, elas voam ao redor da águia, tentando comer, ingerir esses insetos. Isso perturba a águia, elas bicam a águia. Outros animais menores atacam a águia na tentativa de capturar e se alimentar desses parasitas. Interessante que a natureza e a biologia explicam que a águia, ela não troca força com esses pássaros. Porque ela sabe quem ela é, ela sabe a força que ela tem. E quem sabe quem é, não discute com quem não está no mesmo nível. Olha para mim. Quem sabe quem é, não bate boca com quem não tem a mesma visão. Ah, mas você está doido, eu estou doido mesmo, porque eu sei o que eu quero. Se você não sabe, não entra no mistério que você não entende. Está na igreja todo dia, está ficando fanático, não entra não, porque eu sei o chamado que eu tenho. Alaio calabácia. Está orando demais, vai ficar maluco. Eu sei o que Deus tem na minha vida, então não entra no... Oh glória. Oh glória. Pastor, o que é que a águia faz? Ela sabe. Ela sabe. Porque presta atenção aqui. Quem tem estrutura espiritual para ouvir certas coisas é você, que está orando e está crente. Se você for revidar essa pessoa que não está no mesmo nível de você, ela vai ser aquela vitimista que vai dizer, me feriu. Então não fala nada não. Não fala nada não. Você está em outro nível. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? O que é que a águia faz? Quando a perturbação começa a incomodá-la, ela sobe. Ela sobe. Porque tem uma altura que o pardal já não consegue mais alcançar ela. Pastor, o que é que eu vou fazer? Enquanto você sobe adorando, quem não tem a visão que você tem, fica para trás. Levante as suas mãos, quem está entendendo aqui. Não vai responder na rede social, não vai chamar ela no WhatsApp ou ele para bater boca, não vai prestar queixa na polícia, continua adorando e deixa quem quiser falar. Levante a mão quem está entendendo isso aqui, continua adorando e deixa quem quiser falar. Continua adorando porque você está em outro nível espiritual. Continua adorando porque Deus está te dando capacitação. Urimicala mando S, quem está entendendo vem comigo. Continua adorando porque a voz que hoje te perturba, ela vai ficar cada vez mais longe. Ela vai ficar cada vez mais longe. Urimicala saio. Alai, Evas. Aleluia. Aleluia. Agora preste atenção aqui, porque essa é extraordinária e é o fecho da história. Eu sei que você já ouviu essa história. Há uma pregação muito extraordinária de alguns pregadores que eu já vi.
que eles contam uma história um tanto quanto mitológica sobre a águia. Eles dizem que a águia, como sinônimo de resistência, ela possui uma narrativa de vida semelhante à da fênix, da cultura dos gregos. Aquela águia ou aquele pássaro de fogo que ressurgia das cinzas. E que história é essa? Segundo este enredo, que eu já ouvi alguns pregadores mencionando, a águia, quando chega próximo aos seus 30 anos, ela começa a definhar fisicamente. Ela começa a perder as suas penas, o seu bico começa a fragilizar, as suas garras começam a cair. A águia, percebendo a proximidade da morte, então ela voa. Ela voa a uma altura considerável, em um rochedo. E chegando nesse rochedo, ela começa a arranhar a pedra até soltar todas as suas unhas. Essa história também conta que essa mesma águia, ela voa em alta velocidade e choca o seu bico quebrado, enrijecido e envelhecido contra a rocha, até o seu bico quebrar e despedaçar. Com o resto que sobrou do seu bico, ela começa a tirar pena por pena. E após retirar pena por pena, ela se esconde em uma penha, em uma rocha. E ao se esconder na rocha, ela agora está enfraquecida, indefesa, sem as garras, sem o bico. Essa história conta que esta águia, este animal, antes um predador, agora está indefeso, escondido, vulnerável. E ela passa cerca de 6 meses. Quantos meses? 6 meses sem comer. E 6 meses sem comer, de acordo com esta narrativa, é um período suficiente e necessário para ela se revitalizar e se revigorar. E essa história conta que após esses 6 meses, a águia agora já possui penas novas. A águia agora já possui um bico novo. A águia agora já possui unhas e garras mais novas. Porém, a águia ainda está sensível. As suas unhas ainda estão sensíveis, o seu bico ainda está sensível. E essa história conta que essa águia voa muito alto. Então, ao voar muito alto, ela mergulha em alto mar. E quando ela mergulha em alto mar, em decorrência da salinização, as suas feridas que estavam em recuperação começam a cicatrizar. E essa história vai contar que agora esta águia, revigorada, encontra outras águias e continua o seu voo. E essa história vai dizer que essa águia agora tem aptidão para viver mais 30 anos. A águia renovada, após um período reclusa. A águia renovada, após um período de tratamento da sua fragilidade. É uma história extraordinária. Para que um final mais feliz do que este? Isto, de acordo com a interpretação aplicada nestas pregações, representa o fato de que você tem que respeitar os seus momentos de reclusão, porque isto é um tratamento de Deus sobre a sua alma, de que Deus pode permitir situações em que você vá à destruição total, mas que você posteriormente será restaurado. É uma história interessante, até um tanto quanto poderosa, fala sobre persistência e capacidade de Deus, ao menos nessa interpretação, de fazer novas coisas. Mas qual o problema dessa história, pastor? Qual o problema desse enredo, pastor? Se tantos pregadores já lançaram mão dele e já pregaram, o problema é que ele nunca existiu. O problema é que ele é uma mentira que, bem contada, parece uma verdade extraordinária. Se você for analisar biologicamente a história da águia, a águia não vive mais do que 20 anos. Algumas águias em cativeiro chegam a viver 35, porque não tem predadores e o ambiente não é hostil. A águia, se ela ficar 3 dias sem comer, ela já não tem capacidade de defesa. Mas nós aplaudimos a história, nós louvamos a história,
Nós achamos a história extraordinária. E por quê, pastor? Porque precisamos de enredos perfeitos para acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. Mas eu vim aqui te dizer algo interessante. Deus não precisa da tua asa perfeita para fazer o que tem que fazer. Por essa. Levante as mãos que eu sinto que já tem gente entendendo isso aqui. Orecalamando esse. Deus não precisa de uma história de superação perfeita para fazer o que tem que fazer. Eu estou pregando para pessoas hoje que talvez a história seja toda distorcida, família disfuncional, você não sabe nem quem é seu pai, quem é sua mãe, você não conhece, foi adotado, tem trauma no coração, você acha que nasceu no pior lugar do mundo. Deus te trouxe aqui e manda te dizer, é com essa história mesmo que eu vou te usar. Levante a mão e vem comigo quem está entendendo. Eu não preciso de história bonita para fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou repetir para você guardar isso aqui. Eu não preciso de história bonita para fazer o que tenho que fazer, diz o Senhor. Deus te trouxe aqui nessa noite e manda te dizer, com asa, com história, sem história, eu te escolhi e eu vou te usar. Quebre a candacia, quebre a canda face. Quem está entendendo isso e pode erguer a mão e a voz. Oh, oh, glória! Oh, glória! Nossa! Senhor, pastor, eu estou respeitando meu tempo de reclusão. Sai da caverna, minha irmã. Para com esse negócio de romantizar o processo. Jesus vai usar a sua história mesmo cheia de feridas. Pastor, eu entreguei o cargo porque eu estou ferido, eu quero um tempo. Não, bota a capa de novo e volta para a guerra, porque dele sabe da candacia. Levante a mão quem está entendendo isso aqui. Pastor, deixa o tempo curar. Não, meu irmão, se levanta, toma posição, porque Deus vai te usar. Quem está entendendo isso aqui, vem comigo. É tempo de se levantar. Deus não precisa de história perfeita para fazer o que tem que ser feito. Oh, glória! Oh, glória! É nosso, Quando eu pregar igual o pastor Joel, eu começo. Quando eu cantar igual Daniel, eu começo. Quando isso for na minha vida, eu faço. Deus não precisa de belos começos, nem de histórias bonitas. Olha o que ele diz para Zacarias no capítulo 4, verso 10. Comece com os pequenos começos. Levante a mão quem está entendendo isso aqui. Comece com os pequenos começos, porque eu me alegro em ver a obra começar. Levante as duas mãos para receber. A história pode não ser aquela que você sonhou, a história pode não ser o enredo que você projetou, mas Deus te trouxe aqui e está te dizendo: dá o primeiro passo que eu construo a história. Começa pequeno que eu abro porta. Começa com essa história mesmo, porque eu vou escrever uma nova. Calabaia, urabacandacia. Levante a mão, vaso. Abre essa boca, vaso. Entrega o teu glória para ele, vai.
Deus não precisa de muita coisa para fazer o que tem que fazer. E manda te dizer o teu Senhor: eu vou entrar na tua boca força para cumprir promessa. Oh, glória! Desce-me condesce-me na condescia. Na mente de Davi, talvez ele sonhasse com história, ele descesse com a espada e guerreasse com seu braço. Mas Deus nunca precisou de espada, de escudo, para cumprir o que ele queria cumprir. Eu desci. Pode ser com a pequena pedra na mão, mas o que tem que acontecer, vai acontecer, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Aleluia! Pega na mão desse irmão e diga para ele: comece. Insista até ele entender, comece. Não espere ambiente perfeito, história bonita, comece. Não espere pena nova, asa nova, bico novo. Começa quebrado mesmo, mas começa. Começa quebrado, mas começa. Glória. Oh, glória. Ele para calaçore maracandores. Começa quebrado. Pega na mão desse irmão. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Começa pequeno mesmo, mas começa. Começa ferido mesmo, mas começa. A história não fechou como você queria, mas começa. Porque do alto virá o teu socorro. Do alto virá o teu socorro. Levante a mão dele, levante a mão dela. Do alto virá o teu socorro. Do alto virá o teu socorro. Você não está esperando no homem. A tua esperança está no Senhor dos Exércitos. Levante essa mão, vai. Abre essa boca, vai. Enche esse lugar, enche. É bacalama, some na calabaia. Ela calma na some na calabaia. Ela calma na some na calabaia. Começa pequeno, mas começa. Começa dando glória aqui, vai. Começa entregando glória aqui, vai. Abra a boca e deixa Deus encher, deixa. Abra a boca e deixa Deus encher, deixa. Eu quero orar por você. Pastor, a maioria dos jovens que me perguntam como você fez para começar. O que você fez para conseguir estudar e chegar onde você chegou? Como você faz para regular o seu tempo, as suas atividades?
A maioria dos jovens que me perguntam isso, me perguntam se sentindo a pior pessoa do mundo. Porque eles dizem que tudo que tentam fazer não conseguem. E espelham nos outros o sucesso que ele queria ter. Mas qual o problema que esses jovens não entendem? Eles não entendem um princípio que eu estava compartilhando aqui o livro com o pastor Joel. Há um almirante das Forças Armadas norte-americanas que foi convidado para dar uma palestra em uma faculdade. Após 37 anos de serviço nas Forças Armadas. O nome dele era William McRaven. E quando perguntaram a ele o segredo do sucesso, ele disse assim: arrume a sua cama todos os dias quando você acordar. Esperavam que ele desse uma palestra de disciplina extraordinária. Esperavam que ele dissesse o segredo obscuro que ninguém conseguiu encontrar. Mas ele disse: comece arrumando a sua cama todos os dias de manhã cedo. E ele disse assim: porque quando você conquistar a arrumação da sua cama, você vai sentir um orgulho e uma realização tão grande, que você vai entender que através daquela pequena conquista, muito mais conquistas ao seu dia virão. Sabe qual é o problema dos nossos jovens? É que ele acha que eu comecei estudando 10 horas para chegar onde eu cheguei. Sabe qual é o problema do jovem? É que ele acha que eu comecei pregando com a mesma eloquência que eu prego hoje. Sabe qual é o problema do jovem? E o problema de todas as histórias é que a gente só ouve depois que ela já aconteceu. Você nem imagina quantas vezes eu sentei para estudar e eu não consegui demorar nem um minuto sentado. Você nem imagina quantas vezes eu ajoelhei para orar e eu não consegui orar nem 5 minutos, mas eu disse: eu vou ficar aqui ajoelhado e só vou levantar quando der 5 minutos, e amanhã eu vou botar 10 minutos, mas eu vou estar aqui. Jesus está te chamando hoje para pequenos começos. E mesmo que você já tenha chegado a um nível muito grande, muito alto, mas tenha parado, não é vergonha nenhuma você voltar para o começo. Porque Deus está te dizendo hoje: comece pequeno, com a história que talvez você não achava que teria, mas comece. E eu quero orar por você que precisa de força para começar. Pastor, eu sou um procrastinador de natureza. É para você. E eu quero orar por você. Pastor, eu acho que as coisas só vão acontecer quando eu começar perfeito. Vem aqui, porque Jesus vai quebrar essa crença que limita o seu crescimento. Deus trouxe você para essa festa, para esse congresso, para desfazer fortalezas na sua mente. Todo mundo quer começar evangelizando. Na internet já quer 100 mil seguidores. Todo mundo quer começar por cima. Isso não é um defeito só seu, mas Jesus está te dizendo hoje: começa por baixo, mas começa. Começa pequeno, mas começa. Começa andando. Isso aqui é para quem está acima do peso. Você acha que você vai começar correndo 10 quilômetros? Começa andando 1 quilômetro, mas começa. Ah, eu não consigo fazer dieta. Começa tirando o refrigerante, mas começa. Jesus te trouxe aqui hoje para te ensinar, meu filho. Eu soube que hoje é culto de ensino, né, pastor? Começa comendo um pão ao invés de 5, mas começa. Para de esperar cenário perfeito. Olhe para mim, quem está me ouvindo, porque eu tenho que ensinar. Me disseram que eu recuto rotina. O pastor me deu autorização, então eu tenho que ensinar. Eu sou atleta, treino jiu-jitsu, judô desde a infância. Só que eu sou igual um Camaro andando a 200 por hora. Você já pensou puxar a trava de mão de um Camaro a 200 por hora? Foi o que eu fiz comigo. Puxei a trava de mão, parei de treinar, gordura no fígado, gastrite. Uma bomba relógio, sonhei que eu infartava. Aí um sargento da época da polícia no sonho chegava para mim e dizia assim: ainda dá tempo de você se cuidar.
E eu vinha protelando, até que chegou em Itamaraju. Eu comecei pequeno, mas comecei. Procurei endócrino, procurei nutrólogo. Comecei como eu podia, mas comecei. Comecei pequeno. Até que 1 mês e 10 dias eu perdi 18 quilos. Só eu, Deus e ela sabemos o que eu passei. Tinha dia que eu tinha tanta cólica que eu me jogava no chão. Mas eu estava ali, comecei pequeno, mas comecei. Aí depois do resultado, um amigo chegou e disse assim: para ele é mais fácil, ele foi militar, é disciplinado. Não sabe a guerra que eu atravessei durante esse período para chegar onde eu cheguei. Todo mundo que vê a história contada depois acha que a história foi perfeita, mas não sabe que você teve que começar pequeno. Para de olhar a história dos outros apenas pelo final. E comece a entender que se você começar pequeno, depois você vai contar uma história que vai parecer perfeita também. Levante as mãos quem está entendendo isso aqui, eu vou orar por você. Jesus, eu preguei a sua palavra. Nós vivemos na era da informação, muita informação. E além da informação, muita história mentirosa que vem de uma realidade que não existe. Nós temos, Senhor, buscado o carro perfeito, a renda perfeita, tudo perfeito. Mas essas pessoas esquecem de contar os trajetos e os pequenos começos. O seu filho, Senhor, e a sua filha se sentem inferiores, complexos de inferioridade, baixa autoestima, porque não conseguem alcançar esses níveis que tem vendido por aí. Mas o Senhor trouxe ele e ela aqui para dizer que o Senhor não trabalha com histórias perfeitas. O Senhor usou prostituta. O Senhor usou um adúltero. O Senhor usou, as piores espécies de pessoas. Porque o Senhor não precisa de história perfeita. É o Senhor quem constrói histórias. A palavra que o Senhor libera sobre nós hoje é comece. Comece pequeno, mas comece. Comece lendo uma página hoje, mas comece. Comece lendo um capítulo hoje, mas comece. Comece orando 5 minutos hoje, mas comece. Comece fazendo a dieta hoje com pouco, mas comece. Comece pequeno hoje, mas comece. Comece vendendo uma peça hoje, mas comece. Comece mandando um versículo hoje pelo WhatsApp, mas comece a evangelizar. Deus está te dizendo: eu vou prosperar a obra das suas mãos. Kepler, levante a mão e vem comigo. Eu vou fazer acontecer o que você não pode fazer pela tua força, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quem crê nesta palavra e recebe, receba a força de Deus, receba a graça de Deus. Deus vai usar a sua história, apesar da sua história. Descansa o teu coração, porque Deus não perdeu o controle. Toda crença limitante seja quebrada. Deus te deu poder. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Comece, diz o teu Senhor, comece. Aleluia. Deus, eu oro pelos teus filhos. Deus, eu ministro, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, a libertação de todo pensamento contrário à tua verdade. Que sejam levados cativos a ti todo pensamento e raciocínio. Que os teus filhos entendam, Senhor, que o Senhor não perdeu o controle, independente dos percalços da história. Que os teus filhos entendam, Senhor, que mesmo que o enredo não seja perfeito, isso não nos impede de caminhar. Não nos deixe observar o vento.
Porque quem observa o vento, já diria o sábio Salomão, nunca lançará sua semente. Nos ajuda a começar independente das circunstâncias. Ele pode não estar na casa que ele sonhou, ela pode não estar na família que ela sonhou, ela pode não ter a graduação que ela sonhou, mas ela tem uma promessa, ele tem uma promessa. Eu profetizo um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Levante a mão quem recebe. Pelo poder da palavra, eu profetizo um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Pelo poder da palavra, quem crê e recebe, abrace esse irmão e ministre para ele. Comece, receba poder de Deus para caminhar. Comece. Olhe para mim. 2023 está só começando. E eu vou falar uma coisa para você que ainda não fez uma aliança com Jesus, porque eu também fui assim. A gente planeja o cenário perfeito. E a frase que a gente mais usa é aquela: eu ainda não estou pronto. Quando eu estiver pronto, olhe para mim, você nunca vai estar. Porque você está esperando o cenário perfeito. A voz do Senhor teu Deus não endureça o seu coração. A primeira pessoa para Jesus hoje, venha. Você nunca vai estar preparado com a sua visão e com o seu pensamento. Você nunca vai estar pronto na sua perspectiva, mas Jesus está te dizendo: essa é a hora. Dê o primeiro passo, venha. Essa é a hora, a primeira pessoa para Jesus. Você que ouviu esta palavra aí do telão, Jesus te chama hoje também. O mesmo Jesus que salvou ontem, Ele quer salvar a sua vida. A primeira pessoa para Jesus. A primeira pessoa para Jesus. Você nunca vai estar pronto se você pensar desta forma. Mas Jesus está te dizendo: dê o primeiro passo hoje. A primeira pessoa para Jesus. Onde está você? Ore comigo, nós estamos em batalha. Jesus. A tua palavra foi pregada, Jesus. Só teu Espírito pode convencer do pecado, do juízo e da justiça. Que corações se inclinem a ti com sinceridade. Quebra todo laço. Todo espírito aprisionador seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. A primeira pessoa para Jesus. Onde está você que ouviu essa palavra? O horário já está avançado. Eu não vou insistir. Mas tenha certeza, Jesus está te fazendo este convite. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Que esta palavra encontre abrigo na tua alma, em nome de Jesus.